Olá, aqui é a Prof. Fran e hoje eu vou te dar 3 dicas de como estudar em casa. Na nossa vida de estudante de direito, muitas das horas de estudo vão ser na nossa casa, fora da sala de aula e muitas vezes sozinho. Às vezes também a gente fica um pouco perdido sobre como melhor aproveitar o estudo, sobre como, digamos assim, ser autodidata, né? Como aprofundar o entendimento, como absorver melhor esse entendimento, esse conteúdo. Eu sei que é bastante coisa, mas a gente tem que, né, tentar fazer o nosso melhor. No vídeo de hoje eu vou falar de 3 dicas, 3, digamos, atitudes que podem te ajudar a estudar na tua casa, principalmente se tu estiver sozinho, se tu tiver que, digamos, desenvolver algumas características para conseguir alcançar esse entendimento que a gente tanto quer. A primeira dica, então, para te passar é sobre a leitura. A gente vai ter que ler muito, né? Então, a gente vai ter vários tipos de leitura que a gente pode fazer em casa para aprofundar o conteúdo. O que acontece? Vai depender, primeiramente, do nível que tu tem de compreensão, do nível de contato que tu já teve com essa matéria. Então, uma dica que eu já dei aqui, que eu reitero, é que se tu ainda tá com muitas dúvidas, se tu teve uma aula muito fraca, ou se tu não teve mesmo contato com a matéria, a melhor coisa é tu ter um contato inicial com algo que te abra um grande, digamos, panorama. Então, por exemplo, às vezes a gente precisa ter uma base simples, mas uma base que nos auxilie a poder aprofundar, poder aumentar o conteúdo, né, aumentar, digamos, o nível daquele conteúdo. E o que eu te digo, então? Se tu não teve ainda contato, se tu realmente não sabe, não entendeu, faz uma leitura mais simples inicialmente, para que tu entenda o panorama geral e aí depois possa se aprofundar. Então, assim, eu sei que não é muito normal, não é o mais tradicional, mas eu acho que a leitura de sinopses jurídicas, que são livrinhos mais objetivos, podem te dar essa primeira base. Agora, é uma primeira base só para a gente iniciar o estudo. Não dá para ficar a vida inteira baseado em sinopse, porque vai chegar um momento que vai ter que fazer falta esse aprofundamento. Então, assim, a doutrina mais intensa, mais profunda, ela vai fazer parte de um segundo momento. Se, por exemplo, tu teve uma aula que o professor explicou, aprofundou, tu não precisa começar por uma sinopse, tu já tem um entendimento amplo, né? Vai depender do teu conhecimento, tu vai ter que sentir aquele conteúdo. Ah, não, eu entendo um pouco, eu consigo ler uma doutrina e aprofundar direto. Ah, não, realmente não tive aula, a aula foi muito fraca, ou enfim, esse conteúdo eu tô realmente com dificuldade. Leia primeiro aquilo que vai te abrir os caminhos e depois tu aprofunda numa doutrina boa, né? Que aí tu vai ter que escolher de acordo com aquelas que tu mais gosta, de acordo com os livros que tu te adapta melhor. Tem um vídeo que eu já fiz sobre como escolher doutrina, vou deixar em algum dos cantinhos, como sempre. Dá uma olhada se tu tem alguma dificuldade, tá bom? Outra coisa sobre leitura, que muitas vezes a gente deixa de lado e faz falta, mas, gente, nós precisamos ler lei, ler a letra da lei, abrir o Código Civil, o Código Penal, abrir lá a lei que tu estiver estudando e ler ela pura. Por quê? Porque às vezes a lei, ela vai, digamos, te trazer respostas que a doutrina te leva 40 páginas para explicar. Então, pode ser que tu leia a lei antes e não entenda muita coisa, certo? Porque algumas leis, algumas questões, elas são realmente, assim, destrinchadas pela doutrina. Mas antes ou depois, em algum momento, tu tem que ler a lei, principalmente quando tu vai para a prova na faculdade. Muitas vezes a gente esquece. Ah, mas professora, na minha faculdade os professores deixam usar o código, então por que eu vou ler antes? Justamente para tu ter essa rapidez para encontrar, né? Se tu nunca leu, nunca abriu o código, nunca tocou, vai lá na prova, esse é o teu primeiro contato, não vai dar certo, né? Então, assim, não esqueça de ler a lei, abre lá o teu código, teu vademecum e leia. E outra coisa, para a maioria dos concursos, até aqueles mais pesados, mais difíceis, vai cair letra de lei, certo? Tem concurso que só cai decoreba de lei. A gente fica muitas vezes se aprofundando na doutrina e esquece de ler a lei.
Então, para qualquer pessoa, se tu quer concurso ou não, se tu quer advogar, se tu quer ser professor, não importa. Não esquece de ler a lei na tua casa, com tranquilidade. Eu sei que na aula, muitas vezes, os professores leem também alguns artigos, mas é impossível ler tudo. Então, tu tem que ter esse conhecimento, tu tem que construir sozinho, tá bom? Então, sobre leitura, ela tem que estar focada em algo que tu precise. Se tu já tem um conteúdo, se tu já tem um entendimento, tu pode partir para uma leitura mais aprofundada. Se tu ainda não entendeu nada, não adianta partir já para o mais profundo. Começa com uma coisa mais simples, tá bom? Agora, é super importante a gente conseguir fazer essa leitura e assimilar. Eu também comento que eu costumo, quando leio doutrina, que é mais pesado, que é mais coisa, eu vou escrevendo palavrinhas ao redor do livro, quando o livro é meu, né? Então, se tu não tem o livro, tu pode escrever num papel. Se o livro é teu, tu pode escrever algumas palavrinhas que te façam mais pra frente, quando tu for fazer uma revisão, por exemplo, lembrar daquilo que tu leu, certo? Eu também tenho um vídeo que eu explico que eu dou algumas dicas sobre leitura jurídica, como assimilar melhor, eu vou deixar em alguns cantos, que eu nunca sei qual é, mas dá uma olhada se tu também tem esse interesse, se tu tem alguma dificuldade com leitura, tá bom? A segunda dica que eu tenho para te passar sobre como estudar em casa, aprofundar, entender melhor os conteúdos, tem a ver com leitura, mas tem mais a ver com fonte de leitura também. Por quê? Porque assim, a gente vai ler muito, né? Mas normalmente a gente vai se basear naquilo que o professor nos passa e naquilo que tradicionalmente a gente está acostumado, que foi o que eu falei antes. O livro e principalmente a lei, né? Às vezes a jurisprudência, os julgados também. Mas o que a gente perde muitas vezes na faculdade de direito, nas faculdades de forma geral, na academia? Os artigos científicos. Tem um outro vídeo, hoje eu vou fazer muitas referências, mas teve um vídeo que eu tratei de artigo científico, vai ficar em algum dos lados aqui para tu acessar depois. Mas o artigo científico, ele é basicamente o estudo que foi feito por um jurista sobre determinado assunto. Então, normalmente, eles não têm mais de 30 páginas, certo? É para ser um rápido artigo sobre determinado assunto. No entanto, apesar de não ser muito longo, ele costuma ser mais profundo, porque a pessoa vai tratar de um tema específico. Então, assim, se tu quiser tanto entender um conteúdo como general, né, de forma geral, como também aprofundar, o artigo científico pode ser uma boa pedida. A gente não costuma pensar no artigo científico, né? E o que é o artigo científico? Ele tem que ser um artigo de qualidade. Então, a gente tem que buscar ele em periódicos, em fontes confiáveis. O que é o periódico? É onde ficam os artigos científicos, né? A revista, que a gente chama também. Então, a gente pode analisar existem várias listas de periódicos, a gente pode acompanhar, ou a gente também pode, além de periódicos, buscar em anais de eventos, que é onde fica lá os artigos, os trabalhos que foram apresentados em alguns eventos científicos. No Brasil, nós temos o COMPED, que é um grande evento, que eu acho que o maior, né? Ele acontece 2 vezes por ano, presencialmente, que é a Associação dos Pesquisadores de Direito, enfim. E nos anais do COMPED, agora também existem livros do COMPED, mas tudo está disponível online, a gente vai ter inúmeros ramos do direito. Então, ramos mais tradicionais, ramos mais novos, mais inovadores, mas o que tu quiser, o COMPED vai tratar. Quando se relacionar a direito, a gente vai encontrar nos anais do COMPED. Então, quando tu quiser entender de um assunto e que pode ser que tu tenha mais ou menos base, tu vai lá naqueles anais do COMPED e procura ver se alguém já publicou, já escreveu algum trabalho sobre. E aí, meus caros, do artigo científico, a gente também pode pegar referências posteriores. Digamos assim, que eu achei um artigo que versa sobre um tema que eu quero saber, ou ele não aprofunda como eu queria. Bom, eu vou nas referências do artigo científico, vou ver os livros que ele utilizou, e a partir daí eu vou encontrando mais fontes de pesquisa. Por que eu falo do artigo científico? Porque muitas vezes a gente só faz artigo científico, a gente se preocupa em escrever e a gente não se preocupa em utilizar o grande conhecimento que está disponível na maioria das vezes de forma gratuita e online. Então, é só a gente saber procurar, certo? Então, quando a gente for estudar sozinho em casa, dependendo se tu tem mais ou menos afinidade com o tema, além das bases, das fontes que a gente está acostumado, procura também sobre artigos,
sobre trabalhos científicos que vão te dar um respaldo e que vão ser de confiança, são bem feitos, foram analisados, estão publicados porque foram analisados, foram avaliados por outros professores antes, certo? Imagina, em até 30 páginas conseguir entender um instituto de direito civil que tu realmente estava com dificuldade. Talvez também a gente tenha uma linguagem mais simples, né? Porque muitas vezes nossos doutrinadores do direito, eles são meio rebuscadinhos, né? Quando uma pessoa normal, entre aspas, escreve um artigo, ela tende a ser mais clara na posição dela. Então testa. Se tu tem interesse, se tu nunca lê um artigo científico, começa a procurar também aquele tema que te interesse, aquele tema que o professor só citou em sala de aula e não aprofundou. Tu vai ver que vale muito a pena. Eu tenho certeza que o teu campo de visão vai aumentar bastante. E a terceira dica que eu tenho para te passar sobre esse assunto, que na verdade a gente podia ficar 2 horas conversando, né, comentando, mas é para que tu faça questões. Então, assim, treina aquilo que tu estudou, certo? Tem pessoas que preferem fazer questões antes de ler, por exemplo, antes de se aprofundar no assunto. Dizem que a gente aprende mais pelo erro do que pelo acerto. Mas tu pode também, se tu gosta mais, fazer pelo meio tradicional, que é normalmente a gente estuda e depois a gente faz as questões. Testa, vê o que funciona melhor para ti. Eu tenho a impressão que cada um tem o seu jeito, a sua maneira de aprender, então vê o que fica melhor para ti. Mas olha só, existe um site que quase todo mundo utiliza, concurseiros, professores, alunos que estão focando na OAB, que se chama Questões de Concurso. Esse site, ele tem, digamos assim, uma grande, como que eu posso dizer, eles armazenam, né? Mas eles têm uma quantidade infinita de questões de todo tipo de concurso público que já aconteceu no Brasil. E por que eu falo isso? Bom, ali naquelas questões, são questões feitas por bancas respeitadas e bancas que muitos alunos têm medo, a gente pode ir fazendo e verificando o nosso conhecimento. Então, assim, tu tá lá, estudou tal matéria, vai ter uma prova em breve ou mais pro futuro, ou tu quer ver o quanto tu te lembra, faz questões, entra nesse site, ele te deixa fazer 10 questões gratuitas por dia, já é bem bom, né? Se tu fizer todos os dias, dá pra fazer muita questão por semana. A mensalidade dele, né? Tu pode te inscrever, criar uma conta, não é muito alta, se tu realmente quiser fazer mais questões, eu tenho, há muito tempo já eu assino, não é bem baratinho, então eu posso fazer questões infinitas, eu ganho a resposta, eu posso ver vídeos, tem várias possibilidades ali naquele site que eu gosto muito. Mas tu não é obrigado a assinar, porque além de tu poder fazer as 10 questões que vão ficar lá, tu vai receber a resposta exata, embaixo de cada questão tem os comentários das pessoas que já fizeram, quem errou e quem acertou. Então, mesmo que tu não saiba, mesmo que o site não te diga qual é a resposta, ali embaixo tu já vai estudando por meio dos comentários. Claro, a gente tem que tomar cuidado com quem está comentando, né? Mas, de forma geral, são pessoas que estão se preparando para concursos e ali existe uma discussão jurídica. É bem interessante, porque a gente está tratando de vários autores e doutrinas, o pessoal relembra jurisprudência, julgados, né, de forma geral. Então, esse site ele é muito bom para a gente revisar, para ver o quanto tu te lembra da matéria, o quanto tu assimilou e o que está sendo cobrado. E outra coisa, professor, quando for fazer prova, vai procurar questões de concursos, né? Quando a gente vai fazer uma prova, a gente pode criar questões, muitas eu criava nas minhas provas, mas muitas questões eu queria ver até que ponto os meus alunos entendiam com base em concurso, certo? Porque eu demonstro que o que eu dei em sala de aula cai, né, em concurso, e também eu vou vendo como que tá a interpretação, se eles estão entendendo, se eles conseguem se virar numa prova de concurso. Então, daqui a pouco, estudando em casa, tu tá te preparando diretamente para a prova. Vai que cai a mesma questão que tu fez. Pode acontecer, né? E muitas vezes a gente deixa de lado, a gente esquece de fazer questão, a gente esquece que na prova a gente vai ser testado. Então, fazer questões é uma dica maravilhosa. As questões nos preparam não só para a prova, que é claro que é importante, mas para a vida, né? Tu vai fazendo, tu vai errando, tu vai acertando, tu te lembra. Eu sou assim, quando eu erro é difícil esquecer, né? Então, mas por quê? Daí tu vai pesquisar, daí tu vai entender. Então, assim, não deixa de fazer questões. É uma maneira muito eficiente de estudar em casa. Se tu tiver uma conexão com a internet, melhor ainda,
faz ali umas questõezinhas, todo dia tu pode fazer, certo? Não existe restrição e vai testando, vai crescendo, vai melhorando o teu conhecimento sobre aquele tema. Aliás, lá existem todos os temas que caem em concurso, não só de direito. Então, dependendo do que tu quiser, do que tu vai fazer de prova, enfim, tu pode ir lá pescando, garimpando aquilo que te interessa. Certo? Deem uma olhada nesse site, é um site que eu não ganhei nada para falar, mas eu uso muito e eu super recomendo, tá bom? Como eu falei, esse tema aqui a gente podia ficar discutindo por um bom tempo, tem várias dicas de estudo, vou deixar mais questões para a gente falar em outros vídeos, até porque essas são as que eu mais vejo como assim, salutares. Se tu tem alguma coisa que tu faz, que possa também contribuir com os teus colegas, escreve aqui embaixo, faz um comentário, que eu gosto muito de saber. E muitas das coisas que vocês comentam, eu também comento em outros vídeos quando eu for gravar depois, que daí complementa o nosso estudo, né? Eu passo conhecimento e vocês me passam o que eu também posso aproveitar para eu compartilhar com o resto do mundo. Pode ser assim? Gente, qualquer coisa, comentários ou dúvidas, vocês têm o lugarzinho aqui. Se tu ainda não te inscreveu no canal, te inscreve, certo? Dá o teu curtir se tu gostou e não te esquece principalmente de compartilhar com alguém que pode fazer bom uso dessas informações que eu te passei, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.